Olá, bom dia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quão bom é ouvir a palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Número 24:16. Quais foram o conselho do apóstolo Paulo, a maneira de ouvir a palavra de Deus? Diz o apóstolo: tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo, disse o apóstolo. Tito 1:22. Qual é a importância de ouvir a palavra de Deus? Disse Jesus: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, disse Jesus. Apocalipse 1:3. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Amós 8:11-12. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, disse Jesus, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Lucas 11:28. Qual foi a atitude dos bereanos ao ouvir a palavra de Deus apresentada pelo apóstolo? Ora, os Bereia era mais nobre dos que os que estavam em Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avideza, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, o verso 11. Como devemos estudar a palavra de Deus? O que diz o profeta Isaías? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, disse o profeta. Isaías 28, o verso 10. O que disse o rei Salomão? Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, e a respeito dela formar o seu juízo. Eclesiastes 7:27. O que disse também o apóstolo Paulo sobre a forma de estudarmos a palavra de Deus? Disso também falamos, disse o apóstolo, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2, verso 13. Qual é o cuidado que precisamos ter ao falar a palavra de Deus para os nossos semelhantes? Disse o apóstolo São Pedro: se alguém fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século do século. 1 Pedro 4:11.
Disse Deus: o profeta que tem um sonho, conte como um simples sonho. Mas aquele que está à minha palavra, fala a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, disse o profeta. Não se mistura uma coisa com a outra. Que pergunta lógica fez o apóstolo Paulo? Como pregarão se não for enviado como está escrito? Quão formoso são os pés dos que anunciam as coisas boas. Romanos 10, o verso 15. Ah, querido, assim como o mensageiro tem que mostrar o que está escrito, nós também temos que ouvir o que está escrito. Jeremias 23, 28. Diz o apóstolo: lembrai vós dos vossos guias, os quais vós pregar a palavra de Deus, considerando-lhes atentamente a fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, o verso 7. Bem-aventurados que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1, 45. Disse Jesus: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se o praticar. João 3, 17. Porque justo diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei serão justificados. Romanos 2, 13. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e o guardam. Lucas 11, 28. Porque se alguém ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante ser o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que se realiza. Tiago 1, 23 a 25. Ah, querido, devemos estudar a palavra de Deus e pedir que Ele nos ajude a entender a sua palavra e vencendo as nossas fraquezas, para que possamos cumprir o que Ele deixou escrito para nós. Que Deus nos abençoe. Esse é meu voto sincero para mim e para você. Amém. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no nosso canal, deixe o like e compartilhe, pois cada vez que você compartilhar, você está participando da mensagem de Deus. E que Deus abençoe.